Ana acordou sobressaltada com o som de vidros se quebrando na sala de estar. Seu marido, João, estava de pé no meio da bagunça, o rosto vermelho de raiva, segurando uma carta amassada que ela havia escondido no fundo da gaveta. Você me traiu com uma mulher, gritou ele, e naquele instante, o mundo de Ana desabou, forçando-a a confrontar não só o fim de seu casamento, mas o segredo que carregava há meses. Ela se vestiu às pressas, o coração batendo forte, enquanto João atirava acusações como flechas. Como você pôde fazer isso conosco? Com nossa família? Ana não respondeu imediatamente. Em vez disso, fugiu para a rua, o ar fresco de Lisboa batendo em seu rosto como um tapa. Era o começo do verão e as calçadas estavam cheias de turistas, alheios ao caos que se desenrolava em sua vida. Tudo havia começado 6 meses antes, em um resort à beira-mar em Algarve. Ana, uma advogada de 28 anos, estava de férias com João, tentando reavivar um casamento que já se arrastava em rotina. Eles se casaram jovens, pressionados pelas famílias conservadoras de ambos os lados. João era um bom homem, um engenheiro dedicado, mas Ana sempre sentira um vazio que não conseguia nomear. No bar da piscina, sob o sol escaldante, Ana pediu um copo de vinho verde para refrescar. Foi quando Maria se sentou ao lado dela. Maria, 25 anos, uma fotógrafa freelance de Porto, com cabelos castanhos cacheados e olhos castanhos quentes que pareciam capturar a luz do Mediterrâneo. Desculpe, mas você parece precisar de companhia, disse Maria com um sorriso despretensioso, e Ana, surpreendentemente, riu. A conversa fluiu como vinho. Falaram sobre viagens, sobre a beleza selvagem das praias portuguesas, sobre sonhos adiados. Maria era aberta, falava de sua vida sem filtros, mencionando casualmente uma ex-namorada que a havia deixado por causa de pressões familiares. Ana sentiu um arrepio, algo que nunca havia experimentado com João. Quando Maria tocou levemente em seu braço para enfatizar um ponto, Ana sentiu um choque elétrico percorrer seu corpo. Questionou-se, era só amizade? Ou algo mais? Naquela noite, Ana voltou para o quarto do hotel com João, mas sua mente estava em Maria. Eles trocaram números, prometendo manter contato. De volta a Lisboa, Ana mergulhou no trabalho, defendendo casos de direitos civis que ironicamente ecoavam suas próprias lutas internas. Mas as mensagens com Maria se tornaram diárias, fotos de pôres do sol, piadas sobre a burocracia portuguesa, confissões sobre solidão. João notava a mudança. Você está distante, dizia ele durante o jantar, enquanto Ana checava o telefone disfarçadamente. Ela negava, culpando o estresse do escritório. Mas internamente, o conflito crescia. Ana fora criada em uma família católica tradicional. Sua mãe, Dona Isabel, sempre enfatizava o valor do casamento e da família nuclear. Uma mulher precisa de um homem forte ao lado, repetia ela nas reuniões familiares em Sintra. Maria, por outro lado, vinha de um background mais liberal, mas não sem suas próprias cicatrizes. Seus pais se divorciaram quando ela era adolescente e sua mãe a apoiara quando ela se assumiu lésbica aos 18. No entanto, o pai, um pescador conservador de Aveiro, cortara contato, chamando-a de pecadora. Maria carregava essa dor, mas a transformava em arte, capturando imagens de casais diversos em suas fotos. As mensagens evoluíram para chamadas de vídeo. Ana se trancava no banheiro para falar com Maria, rindo baixinho para não acordar João. Você me faz sentir viva, confessou Maria uma noite, e Ana sentiu as lágrimas vindo. Ela nunca havia questionado sua sexualidade, sempre seguira o roteiro esperado, namorar meninos, casar, talvez ter filhos. Mas com Maria tudo parecia diferente, autêntico. O primeiro encontro secreto aconteceu em um café escondido em Alfama. Ana mentiu para João, dizendo que tinha uma reunião tardia. Sentadas em uma mesa ao ar livre, com o fado ao fundo, Maria pegou na mão de Ana. Eu sei que isso é complicado para você, disse ela suavemente. Ana retirou a mão rapidamente, olhando ao redor com paranoia. E se alguém nos vir? Mas o toque permaneceu em sua mente. Naquela noite, deitada ao lado de João, Ana sonhou com Maria. Acordou suando, culpada. Como poderia trair seu marido? Como poderia ignorar os votos que fizeram na igreja de Belém?
O conflito interno a consumia. Era amor ou mera curiosidade? E se fosse amor, o que isso significava para sua identidade? Dias se transformaram em semanas. Ana começou a evitar intimidade com João, alegando cansaço. Ele pressionava, sentindo a distância crescer. Em uma briga, ele acusou: "Há outra pessoa?" Ana negou veementemente, mas a mentira pesava como chumbo. Maria, paciente, mas ferida pela hesitação de Ana, sugeriu um fim de semana juntas em Cascais. Só nós duas, sem pressões. Ana aceitou, inventando uma viagem de trabalho. No trem para o litoral, Ana sentiu uma mistura de excitação e terror. Chegando ao hotel, Maria abraçou e Ana, pela primeira vez, permitiu-se retribuir. Passearam pela praia ao pôr do sol, pés na areia fria. Maria falou de suas lutas. Ser lésbica em Portugal ainda é um desafio. Amigos me abandonam, empregos são perdidos por preconceito. Ana ouvia, relacionando com seus próprios medos. Minha família me deserdaria, confessou ela. Naquela noite, sentadas no balcão do hotel, Maria beijou Ana pela primeira vez. Foi gentil, exploratório, e Ana sentiu o mundo girar. Mas o pânico veio logo após. Isso está errado, sussurrou ela, afastando-se. Maria, magoada, perguntou: errado por quê? Porque a sociedade diz? Ana voltou para Lisboa confusa, prometendo a si mesma que acabaria com aquilo. Mas as mensagens continuaram e o desejo crescia. João, suspeitando, começou a checar o telefone dela. Foi assim que encontrou a carta, uma nota que Maria havia enviado por correio, expressando seu amor. Agora, fugindo pela rua, Ana ligou para Maria. João descobriu tudo. O que eu faço? Maria, em pânico, respondeu: venha para cá. Nós resolvemos juntas. Mas Ana sabia que isso significava escolher família ou amor? O preço seria alto. Ana chegou ao apartamento de Maria em Porto de trem, as mãos tremendo enquanto arrastava a mala pequena que havia pegado às pressas. Maria a recebeu com um abraço apertado, os olhos cheios de preocupação. Você está segura agora, murmurou ela, mas Ana sabia que a segurança era ilusória. O telefone não parava de tocar com chamadas de João e de sua mãe. Elas se sentaram na sala modesta, decorada com fotos em preto e branco de paisagens portuguesas. Maria preparou chá de camomila, tentando acalmar Ana. Conte tudo, pediu ela. Ana desabafou, a briga, as acusações, o medo de perder tudo. Eu o traí, Maria. Sou uma pessoa horrível. Maria balançou a cabeça. Você não traiu ninguém além de si mesma, vivendo uma mentira por anos. Mas Ana não se convencia, a culpa católica enraizada atormentava. E Deus? E minha família? Eles nunca aceitarão isso. Enquanto isso, em Lisboa, João ligava para Dona Isabel, a mãe de Ana. Sua filha está tendo um caso com uma mulher, disse ele, a voz quebrada. Dona Isabel, uma viúva devota de 60 anos, desmaiou ao telefone. Acordando, ela convocou uma reunião familiar urgente. Isso é o diabo influenciando ela, declarou para os irmãos de Ana. Ana decidiu ignorar as chamadas por enquanto. Passou a noite com Maria, dormindo no sofá para evitar qualquer intimidade que pudesse complicar mais as coisas. Pela manhã, elas caminharam pelo Rio Douro, o sol refletindo na água como diamantes. Maria compartilhou sua própria história de rejeição. Quando me assumi, meu pai disse que eu era uma vergonha para a família. Perdi contato com ele por anos. Ana ouvia, sentindo empatia, mas também inveja da coragem de Maria. Eu nunca tive essa força, admitiu. Elas pararam em uma ponte, olhando os barcos turísticos. Maria pegou na mão de Ana abertamente, e pela primeira vez, Ana não se afastou. Um casal idoso passou, olhando torto, murmurando algo sobre pecado. Ana corou, mas Maria sorriu desafiadoramente. Deixe eles falarem. Isso é nossa vida. De volta ao apartamento, Ana finalmente atendeu uma chamada de João. Volte para casa, Ana.
Podemos consertar isso. Mas sua voz estava fria, cheia de raiva contida. Consertar como? Fingindo que nada aconteceu, rebateu ela. João revelou o que havia contado para a família toda. Sua mãe está devastada. Você a matará de desgosto. O pânico tomou Ana. Ela ligou para Dona Isabel, que atendeu chorando. Como você pôde, filha? Depois de tudo que sacrificamos por você? Ana tentou explicar. Mãe, eu amo Maria. É real? Dona Isabel interrompeu. Amor? Isso é loucura. Venha para casa e peça perdão a Deus. Maria, ouvindo, consolou Ana após a ligação. Eles precisam de tempo. Mas você não pode voltar para uma vida que te sufoca. Ana concordou relutantemente, mas o conflito interno dilacerava. Era certo abandonar um casamento por um amor novo? E se fosse só uma fase? Nos dias seguintes, Ana ficou em Porto, ajudando Maria em um ensaio fotográfico. Elas capturaram imagens de casais LGBTQ+, em um festival local, celebrando o orgulho apesar das oposições conservadoras. Ana viu a resiliência da comunidade, mas também os protestos de grupos religiosos nas ruas. Um manifestante gritou: Deus odeia pecadores. Ana se encolheu, lembrando das missas de domingo. João não desistia. Enviou mensagens implorando, depois ameaçando divórcio contencioso. Vou lutar pela casa, pelos bens. Você me deve isso. Ana consultou um colega advogado. O divórcio em Portugal era possível, mas com famílias envolvidas seria uma batalha emocional. Maria sugeriu terapia. Para lidarmos com isso juntas. Elas marcaram uma sessão com uma psicóloga especializada em questões de identidade sexual. Na consulta, Ana chorou ao admitir: eu me sinto dividida entre o que quero e o que devo. A terapeuta perguntou: o que você deve a si mesma? Enquanto isso, a família de Ana se mobilizava. Seu irmão mais velho, Pedro, viajou para Porto para confrontá-la. Encontrando-as em um café, ele disse: você está destruindo nossa família. Pense nas sobrinhas, o que elas vão achar? Ana rebateu: e eu? Eu mereço ser feliz? Pedro saiu furioso, chamando Maria de influência maligna. A tensão escalava. Maria, sentindo a pressão, questionou: você está pronta para isso, Ana? Ou vai-me deixar para voltar à normalidade? Ana hesitou e, nessa hesitação, magoou Maria profundamente. Eu te amo, mas tenho medo, confessou. Naquela noite, sozinha enquanto Maria saía para um trabalho, Ana recebeu uma visita surpresa. João apareceu à porta. Eu vim buscá-la, disse ele, olhos suplicantes. Ana o deixou entrar e eles conversaram por horas. João admitiu falhas no casamento, eu não vi a sua infelicidade. Mas insistiu: podemos tentar de novo. Sem ela. Ana sentiu a tentação da estabilidade. Voltar significaria paz com a família, evitar o escândalo. Mas ao pensar em Maria, seu coração doía. Quando Maria voltou e viu João, o confronto explodiu. Saia daqui, gritou Maria. João rebateu: ela é minha esposa. Ana, no meio, chorou: parem. João saiu, deixando Ana com uma escolha iminente. Maria, ferida, disse: decida, Ana. Eu não aguento mais ser o segredo. Ana passou a noite em claro, pesando as consequências: perder a família ou perder o amor verdadeiro? A decisão de Ana veio como um raio em céu claro: ela ficaria com Maria. Na manhã seguinte, ligou para João e disse: quero divórcio. Sinto muito, mas isso é o certo para mim. João, atordoado, desligou sem palavras. Ana sentiu um alívio misturado com tristeza, era o fim de uma era. Maria, aliviada, abraçou-a: vamos construir algo nosso. Elas começaram a planejar. Ana se mudaria oficialmente para Porto, transferiria seu trabalho para um escritório local. Mas a família não facilitaria. Dona Isabel enviou uma carta dura: você não é mais bem-vinda em casa.
Que Deus tenha misericórdia de sua alma. O isolamento doeu. Ana perdeu contato com primos e amigos de infância que a julgavam por escolher o pecado. Na sociedade portuguesa, apesar dos avanços como o casamento gay legalizado em 2010, o preconceito persistia em círculos conservadores. Ana via isso em olhares nas ruas, em comentários online quando Maria postava fotos delas juntas. Maria enfrentava suas próprias batalhas. Seu pai, após anos de silêncio, ligou, ouvi sobre sua nova amiga. Você está me envergonhando de novo. Maria rebateu, pai, isso é amor. Aceite ou perca sua filha para sempre. Ele desligou, mas a ferida reabriu. Juntas, elas frequentavam grupos de apoio LGBTQ+, em Porto, onde Ana ouvia histórias semelhantes. Pais rejeitando filhos, casamentos desfeitos por verdades reprimidas. Uma mulher compartilhou, perdi meu emprego porque meu chefe descobriu. Mas ganhei liberdade. Ana se inspirava, mas questionava o preço. O divórcio progredia. Em uma audiência, João apareceu com um advogado agressivo, exigindo compensação por traição emocional. Ana, defendendo-se, argumentou: nosso casamento era uma fachada. Eu mereço ser honesta. O juiz, simpático, mediou um acordo amigável, mas o processo esgotou. Enquanto isso, uma traição inesperada veio de dentro. Uma amiga de infância de Ana, Sofia, vazou detalhes para a imprensa local. Uma revista sensacionalista publicou: advogada abandona marido por amor lésbico. Ana foi bombardeada com mensagens de ódio online. Volte para o armário, pecadora, liam elas. Maria a protegeu, deletando comentários, mas o dano estava feito. No trabalho, colegas cochichavam. Seu chefe a chamou: isso afeta nossa imagem. Pense em seus clientes. Ana rebateu: minha vida pessoal não interfere no profissional. Mas sentiu a pressão sutil. Em meio ao caos, um momento de paz, elas viajaram para Madeira, ilha vulcânica de beleza selvagem. Caminhando por trilhas, Ana confessou: às vezes duvido se valeu a pena. Maria parou, olhos nos dela: vale, porque somos reais agora. De volta, o confronto com a família escalou. Pedro organizou uma intervenção em Lisboa. Ana, relutante, foi sozinha. Lá, Dona Isabel, irmãos e tios a cercaram. Volte para João. Ele perdoa e implorou a mãe. Ana chorou: eu amo Maria. Porque não podem aceitar? Um tio rebateu: porque é contra a natureza, contra Deus. Ana saiu dali destruída, questionando sua escolha. Ligou para Maria: eles me fizeram duvidar. Maria, magoada pela vulnerabilidade de Ana, disse: se você voltar, eu entendo. Mas não me arraste mais. A tensão entre elas cresceu. Ana começou a beber mais, isolando-se. Uma noite, bêbada, ligou para João: sinto sua falta da estabilidade. Ele respondeu: venha para casa. Maria ouviu e confrontou: você ainda o ama? Ana negou, mas a semente da dúvida plantada. Em uma briga explosiva, Maria acusou: você me usa para experimentar, mas no fundo, quer a vida normal. Ana rebateu: você não entende a pressão. Maria saiu, batendo a porta. Ana, sozinha, chorou até dormir. Pela manhã, Maria voltou com flores: desculpe. Vamos lutar juntas. Elas se reconciliaram, mas a fragilidade era evidente. Ana decidiu confrontar sua mãe sozinha. Em Sintra, na casa familiar, Dona Isabel abriu a porta relutante. Mãe, eu sou assim. Aceite-me. Dona Isabel chorou: eu te amo, mas isso me mata. Elas conversaram por horas, Ana compartilhando sua jornada interna. Pela primeira vez, Dona Isabel ouviu sem julgar inteiramente. Dê-me tempo, pediu ela. Ana voltou para Porto esperançosa. Mas então, uma reviravolta: João, em vingança, contatou o pai de Maria, revelando detalhes. O pai apareceu em Porto, confrontando Maria: essa mulher destruiu um casamento.
Você é cúmplice de pecado. Maria defendeu: Pai, saia. Isso é minha vida. O encontro deixou Maria abalada. Por que ele veio agora? João o mandou? Ana confirmou suspeitas. A traição de João as uniu mais, mas aumentou a paranoia. Elas mudaram de endereço, buscando privacidade. A alta tensão culminava em um festival de orgulho em Lisboa. Ana e Maria foram, segurando bandeiras. Mas manifestantes anti-LGBTQ+, atacaram verbalmente. Um homem cuspiu: vocês destroem famílias. Ana rebateu: nós construímos amor verdadeiro. Na multidão, Ana viu sua mãe ao longe, observando. Dona Isabel se aproximou hesitante: eu vim ver. Foi um pequeno passo, mas significativo. Ana chorou de alívio. Porém, a noite terminou em caos. João apareceu, bêbado, gritando acusações. Você me roubou dela, berrou para Maria. Uma briga quase física eclodiu, separada por amigos. Ana, no centro, percebeu o preço: danos irreparáveis. Após o incidente no festival, Ana e Maria se afastaram de Lisboa, buscando refúgio em uma vila tranquila no Alentejo. O ar rural, com vinhedos estendendo-se ao horizonte, oferecia uma pausa na tormenta. Mas as feridas internas persistiam, sangrando em discussões noturnas. Ana questionava: e se eu tivesse ficado com João? Vida mais fácil. Maria, paciente mas exausta, respondia: fácil não é feliz. Lembre-se disso. Elas trabalhavam na relação, frequentando terapia semanal. A psicóloga explorava: quais são seus medos reais, Ana? Ela admitia: perder todos. Ser julgada para sempre. Enquanto isso, o divórcio finalizava. Em tribunal, João assinou os papéis com amargura: que você seja feliz no seu pecado. Ana sentiu pena dele, ele também era vítima de expectativas sociais. Após, ela ligou para Maria: é oficial. Somos livres. Mas liberdade vinha com custos. Ana perdeu clientes conservadores, forçando-a a reconstruir sua carreira. Maria, inspirada, organizou uma exposição fotográfica sobre identidades reprimidas, incluindo fotos de Ana. A abertura em Porto atraiu multidão, mas também críticas online, propaganda gay destruindo valores tradicionais. Dona Isabel, em um gesto de reconciliação, compareceu à exposição. Vendo as imagens, ela murmurou: você parece feliz. Ana abraçou-a: eu sou mãe. Foi o começo de uma ponte frágil. Pedro, no entanto, permaneceu distante, enviando mensagens esporádicas de desaprovação. Uma nova ameaça surgiu: o pai de Maria, influenciado por João, ameaçou processar por alienação afetiva. Ridículo, mas estressante. Maria confrontou-o por telefone: pare de interferir ou perca-me definitivamente. Ele recuou, mas a dor familiar persistia. Ana e Maria decidiram casar, simbolizando compromisso. Em uma cerimônia simples na praia de Algarve, onde se conheceram, com poucos amigos, elas trocaram votos. Eu escolho você, apesar de tudo, disse Ana. Maria respondeu: e eu pago qualquer preço por nós. Mas o casamento reacendeu controvérsias. A mídia local cobriu: casamento lésbico após divórcio escandaloso. Comentários odiosos inundaram: isso é o fim da família portuguesa. Ana, fortalecida, escreveu um artigo para um jornal: amor não tem gênero. Sociedade precisa evoluir. João, vendo a notícia, enviou uma mensagem final: parabéns. Espero que valha. Ana respondeu: valeu. Desejo o melhor para você. Foi um fechamento, mas amargo. Internamente, Ana lutava com Malta-Nocé: era certo causar tanta dor? Em terapia, ela explorava: eu traí, mas por autenticidade. A terapeuta questionava: traição ou libertação? Maria enfrentava suas próprias sombras, ciúmes de Ana com João. Você ainda pensa nele?
Ana negava, mas pequenas mentiras brancas surgiam, como esconder chamadas da mãe. Uma noite, Maria descobriu: por que esconde? Ainda envergonhada de mim? Ana confessou, medo de perdê-la também. A briga escalou para uma separação temporária. Maria foi para Aveiro, visitando velhos amigos. Ana, sozinha em Porto, refletiu. Ligou para Dona Isabel: mãe, ajude-me a entender. Ela aconselhou: siga seu coração, mas não ignore as consequências. Maria voltou após uma semana, reconciliando-se. Nós somos mais fortes juntas. Elas planejaram uma viagem para o exterior para escapar pressões. Em Espanha, em Madrid, elas andaram de mãos dadas livremente, inspiradas pela aceitação maior. De volta, uma surpresa: Pedro ligou pedindo encontro. Em um restaurante em Lisboa, ele admitiu: eu errei. Vi sua felicidade no casamento. Ana chorou: obrigada, irmão. Foi uma vitória pequena, mas crucial. No entanto, a sociedade não perdoava facilmente. Ana perdeu um caso importante por preconceito do juiz. Frustrada, ela considerou mudar de carreira para a advocacia de direitos LGBTQ+. Maria apoiou: use sua dor para ajudar outros. O clímax veio em uma conferência sobre direitos humanos em Braga. Ana falou publicamente sobre sua jornada: eu paguei caro por ser eu mesma, família dividida, carreira abalada. Mas a autenticidade vale cada lágrima. A plateia aplaudiu, mas um heckler gritou: você destruiu um homem bom. Maria, na audiência, defendeu: ela salvou a si mesma. O incidente viralizou, dividindo opiniões. Alguns apoiavam: coragem. Outros condenavam: egoísta. Em casa, Ana e Maria discutiram o impacto. Valeu o preço? Perguntou Ana. Maria respondeu: sim, porque agora somos livres. Mas dúvidas persistiam. Uma traição final: Sofia, a amiga que vazara antes, contatou Ana pedindo perdão. Eu estava errada. Ana perdoou, mas com cautela. Isso reforçou: confiança é frágil. Com o tempo, a família se ajustava. Dona Isabel visitava ocasionalmente, cozinhando pratos tradicionais. Ainda rezo por você, dizia, mas com afeto. Ana e Maria prosperavam, mas o caminho era marcado por cicatrizes. Elas sabiam: amor verdadeiro exige sacrifícios constantes. Os anos passaram, mas os ecos das escolhas de Ana e Maria ainda ressoavam. Elas construíram uma vida estável em Porto, Ana como defensora de direitos LGBTQ+, Maria com exposições internacionais. Mas o preço pago moldava cada dia. Dona Isabel, aos poucos, aceitava mais. Em um Natal, convidou-as para casa em Sintra. Vocês são família, disse ela, embora com reservas. Pedro trouxe as sobrinhas, que adoravam tia Maria. Foi um milagre pequeno, mas Ana chorava de gratidão. João, por outro lado, seguiu em frente. Casou-se novamente, com uma mulher tradicional, e enviou um cartão: felicidades. Ana sentiu closure, mas também remorso pelo sofrimento causado. Socialmente, Portugal evoluía: mais leis protetoras, menos preconceito. Mas em vilas rurais, o estigma persistia. Ana via isso em casos que defendia: jovens lésbicas rejeitadas por famílias, lutando por aceitação. Maria, em uma exposição em Lisboa, capturou imagens de resiliência. Uma foto de Ana falando em um evento viralizou, símbolo de coragem. Mas com fama veio escrutínio. Críticos diziam: ela promove agenda que destrói casamentos. Internamente, o casal enfrentava desafios. Ana tinha crises de ansiedade: e se eu errei? Maria consolava: errar seria viver mentindo. Elas renovavam votos anualmente, reafirmando compromisso. Uma reviravolta: o pai de Maria faleceu. No funeral em Aveiro, ela chorou: ele nunca me aceitou plenamente. Ana apoiou: ele te amava do jeito dele.
Isso fortaleceu Maria, inspirando-a a ajudar outros com pais rejeitadores. Ana escreveu um livro sobre sua jornada, Amor Além das Normas. Tornou-se best-seller, mas atraiu ódio. Ameaçadas online, elas contrataram segurança. Isso é o preço da visibilidade, disse Ana. Em uma entrevista, Ana refletiu: eu troquei estabilidade por autenticidade. Doeu, mas libertou. Perguntaram: recomendaria a outros? Ela pausou: sim, mas com olhos abertos para as consequências. Maria e Ana adotaram uma criança, desafiando normas. A adoção foi controversa, com petições contra crianças precisam de pai e mãe. Mas o tribunal aprovou, reconhecendo seu amor. Criando a filha, Sofia, elas ensinavam tolerância. Amor é amor, diziam. Sofia crescia feliz, mas Ana temia bullying. Protegeremos ela, prometia Maria. Em um aniversário, reuniram família. Dona Isabel brindou à felicidade verdadeira. Foi um momento de cura. Mas dúvidas éticas permaneciam. Ana questionava: fui egoísta? Em terapia, explorava ou corajosa? A história delas inspirava muitos, mas dividia. Em debates, alguns diziam traição imperdoável. Outros, a autenticidade acima de tudo. No fim, Ana e Maria olhavam o mar de Algarve, onde tudo começou. Pagamos caro, disse Ana. Maria sorriu, mas ganhamos tudo. Será que trair um casamento por amor verdadeiro é justificável, ou sempre uma escolha egoísta?